Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informe em Ação. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra na @movimenta_UTI. E juntos, como sempre, você nos encontra aqui no podcast, que você pode ouvir e assistir no Spotify, você pode ouvir e assistir no YouTube. Nós também estamos lá no Instagram, @UTIinformeação. Lá você pode encontrar o nosso Linktree, onde tem os nossos cursos, nosso livro, e onde você também pode olhar a nossa campanha do Apoia-se. A gente aproveita sempre esse começo do episódio para agradecer as pessoas que todo mês contribuem com qualquer valor que seja para nos ajudar a manter o nosso podcast no ar. Então, obrigado a você que nos escuta e contribui com a gente na campanha do Apoia-se. Se você não está lá, dá uma olhadinha, também aproveita e checa quem está ouvindo. Se você no YouTube está seguindo a gente, está inscrito, né, lá no YouTube, no Spotify. Se você está curtindo nossos vídeos, tudo isso é muito importante para a gente. Compartilhando, né? Compartilhando, para conseguir chegar. Marca a gente, que a gente reposta, a gente conversa com quem marca a gente. Exatamente. E lembrando que a gente sempre, todo mês, envia um material completo sobre os episódios que a gente fez aqui e algumas coisinhas a mais, né? Às vezes vai aí alguma aula nossa que a gente deu em algum lugar e gravou, algum material que a gente produziu também, como uma forma de agradecimento para quem está lá no Apoia-se. E hoje a gente vai para mais um episódio, né? A gente vai falar de um equipamento que vira uma intervenção, que é muito utilizado dentro da UTI, né? Então o tema de hoje é cicloergômetro. Que às vezes vira até reabilitação, né? Desculpa te atrapalhar, e que às vezes para alguns vira reabilitação como um todo. Do que estamos falando? Exatamente, a gente vai falar de cicloergômetro na UTI, né? Qual que é a proposta do nosso episódio hoje, para quem está escutando? A gente vai falar um pouco sobre o que a gente tem de evidência, né? Então, quais são as evidências, como elas foram construídas e o que a gente tem de evidência do cicloergômetro na UTI, mas fique até o final, porque essa conversa vai vir para a prática clínica de um jeito super interessante, né? A gente vai trazer para a prática clínica, né? Como é que a gente usa o cicloergômetro na UTI? Né? Como é que a gente tem usado? Será que, eu costumo falar bastante, né, Sancler? Será que a gente tem usado todo o potencial para a reabilitação dos pacientes dessa estratégia, dessa ferramenta? Será que a gente tem usado certo, errado? Então a gente vai trazer essa conversa. Será que a gente tem sido meio simplista, né? Será que a gente tem um diamante na mão, mas a gente não sabe lapidar? Né? Exatamente. Qual será a realidade? Então a gente, é uma coisa que eu acho que a imensa maioria das UTIs tem hoje, né? Nem se for aquele mais simples, né? Aquele menorzinho que a gente compra ali até no Mercado Livre, mas a maioria tem hoje em dia. Então acho que é uma conversa que faz todo sentido a gente ter aqui a respeito do cicloergômetro, né? Então eu queria começar, Sancler, lembrando mais ou menos de onde deu o boom, assim, ou digamos, onde a porta foi aberta, né, para o cicloergômetro. Se eu não estiver enganada, e se você souber exatamente se eu estiver enganada, você me corrige, em 2009 a gente teve um dos primeiros e principais, mesmo, né, 2009. artigos falando sobre o cicloergômetro, né, onde o autor acrescentou o cicloergômetro dentro da UTI, né, então ele fez um grupo, foi um estudo super bem conduzido, né, na época um estudo, digamos, bem revolucionário, né, onde ele acrescentou o uso do cicloergômetro para alguns pacientes dentro da UTI, além, né, da fisioterapia convencional, vamos dizer assim, né. E, na época, a gente ainda, veja, gente, 2009,
a gente ainda não estava assim, né, tão sólido nessa coisa da reabilitação, do tempo ser um pouco, né, mais precoce e tudo mais. Então, por exemplo, né, quando ele a média dos dias de início do ciclo ergômetro naquela época foi depois de 5 dias de internação, né? Então, assim, a gente precisa contextualizar, né? Ele teve resultados incríveis, né? Que foram transferidos ali para a musculatura de quadríceps, né? Para o teste de caminhada desses pacientes, e que na época chamaram muita atenção e foi muito legal mesmo, né? Mas, de novo, contextualizando, que naquela época a gente não estava tão avançado assim em termos de evidência e como a gente fazia a reabilitação, né, na UTI. Então, aquilo para a época foi muito interessante, né? E aí, depois disso, acho que as pessoas resolveram olhar para essa possibilidade, né? Como diria minha avó, cresceram o olho para isso, né? Ficou em destaque, né, diríamos assim. Exatamente. E aí, gente, vários outros estudos vieram depois disso, né? E aí, muitos estudos, assim, só o cicloergômetro, outros estudos o cicloergômetro como parte de um plano terapêutico ou de um protocolo, né? A gente, por exemplo, no meu estudo de doutorado, a gente colocou o ciclo como parte do protocolo de reabilitação, né? E aí vários estudos foram surgindo. Desde o começo, né? Vocês colocaram desde o começo e progredindo, né? E progredindo, exatamente. E aí os estudos foram se aperfeiçoando, a gente foi entendendo outras definições de reabilitação, que a gente precisava melhorar em algumas coisas, enfim. E agora, o que a gente tem de muito recente, né, em relação a isso? A gente tem 2 revisões sistemáticas com meta-análise que saíram uma seguida da outra, né? Uma saiu em 2024, a outra saiu agora em 2025. E acho que muito também guiado pelo estudo da Michelle, né? Que inclusive esteve aqui com a gente, sim, né? Falando nas vésperas do lançamento desse artigo, né? E volta lá para ver, foi um episódio super legal que ela participou com a gente aqui. E aí, muito também por esse estudo dela, né, que veio aí com um resultado talvez não tão interessante, mas acho que cabe a gente discutir por quê, porque aí tudo isso também se transforma em prática clínica, né? Então, a gente vai só pincelar um pouquinho desse contexto de evidência do estudo dela, o resultado das 2 revisões que vieram e algumas conversas, né? Eu gosto desses editoriais que saem no meio do caminho, dando palpite, né? No que o outro escreveu, eu acho ótimo, né? É muito fácil dar palpite depois, né? É a minha proposta que a gente faz aqui, começa a fazer reflexões para a nossa aplicação, para o nosso dia a dia. E é sempre mais fácil depois, né, do que quando você está lá no estudo, né? E acho muito legal porque é isso, realmente traz coisas para o nosso dia a dia, né? Então, quer começar com o artigo dela, que acho que veio primeiro, Sancler, e depois Pode, deixa eu só fazer uma observação sobre esse histórico. Eu queria fazer outra observação. Esse estudo de 2009, o primeiro autor é o Chris Burton, e o último autor é o Rick Gosselin, que também esteve com a gente aqui, então eu sugiro fortemente que volte lá e assista. E a gente teve um outro episódio que não tinha nada a ver com o ciclo ergômetro também, que foi com o Rui, né, que a gente falou sobre oximetria, e você destacou aqui no episódio que você tinha lido em 2013, o Rui faz um trabalho também sobre cicloergômetro aqui no Brasil. Mais uma vez, a gente sempre volta de como tem alguma pesquisa importante no nosso país associada às temáticas principais de UTI. Então, são referências que são extremamente válidas para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cicloergometria. E aí, eu sei que a gente vai começar pelo dela, mas eu queria só fazer uma observação, Débora, que assim, o cicloergômetro, eu lembro quando eu vi a primeira vez um cicloergômetro, né? Eu tenho 21 anos de formado, já se passaram de 21 anos, quando a gente começou esse podcast, eu falava 19 anos, 18, agora está em 21. E aí eu lembro perfeitamente de ver aquilo e de procurar nesses sites de importados, né, de você fazer importação para trazer aquele cicloergômetro do mais simples possível, e o Motomed era um negócio muito além, muito distante e tal. E uma das coisas que sempre pairou a dúvida na prática clínica é, tá, mas eu tenho esse cicloergômetro, mas eu tenho um paciente que não colabora. Então, daí veio o Motomed, o FECyclo, outros aparelhos que faziam a cicloergometria passiva.
mas a gente também tinha a cicloergometria ativa, que a gente vai discutir um pouco sobre isso, a dificuldade da intensidade. E aí, com o passar do tempo, essas revisões, o trabalho da Michelle, o seu trabalho, que eu falei que vocês foram colocando isso gradualmente, esse trabalho de 2009, já são trabalhos que entendem que o cicloergômetro é uma intervenção que pode ser usada em intensidades e momentos diferentes. Então, a maioria tem isso na sua prescrição, tanto na parte passiva, se você tiver um dispositivo tipo esse que foi usado lá em 2009, que vocês usarem na USP em 2020, e etc., como você pode ter só o ativo se você tiver aquele dispositivo mais simples. Então, a reflexão, ela não pode ser só em cima de um aparelho que se chama cicloergômetro, mas da particularidade que o aparelho oferece e do seu objetivo terapêutico que você tem a cada momento com o paciente. E aí entram os trabalhos. Então, se você quiser, a gente começa aí voltando um ano atrás, em junho de 2024, né, mais ou menos, é publicado o trabalho da Michelle Cole. Isso. E ela justifica, né, quando ela estuda muito, né, o cicloergômetro, né, e aí o que ela fala é isso, assim, é um aparelho, né, que você tem dos mais caros para os mais baratos, né, a gente ainda tinha uma angústia, e talvez ainda tenha, né, de que, se esse paciente está sedado, se esse paciente não pode sair da cama, né, o que a gente pode fazer, não é possível que não tenha nada que a gente possa fazer por esse paciente, né, então ela traz bastante esse contexto, assim, do estudo dela, né, de tentar entender se realmente não dava para ser uma estratégia, principalmente pensando nesses pacientes, mas obviamente acompanhando o aspecto clínico desse paciente, né? Então ele entraria ali ou como uma intervenção, ou dentro, né, de uma intervenção de multicomponentes, né? Então o que ela propôs foi colocar essa intervenção, então o cicloergômetro dentro da UTI, agora num ensaio clínico randomizado bem maior, né, do que aquele inicial. O que eu acho muito legal, que eu sempre falo aqui, é como a evidência ela vai crescendo, né, e aprendendo, né? Então, assim, quando eu falei, né, naquele de 2009, eles começavam com 5 dias de internação, porque a gente ainda não sabia que era importante começar um pouco antes, né? Esse dela, ela já incorpora os novos aprendizados. Então, esses pacientes já começam, em média, com 2 dias de internação a fazer, né? Então, ela já Inclusive, coloca... após 4 dias, os pacientes podiam ter no máximo 4 dias de ventilação mecânica, senão eles eram excluídos do trabalho, porque tamanho ao impacto, isso daria um resultado diferente. Eles têm como critério de inclusão ter no máximo 4 dias de ventilação mecânica. Exatamente. Então, ela incorpora, né, esses conhecimentos novos, inclusive esse, né, de começar sedado e depois o paciente continuaria, né, dentro desse contexto. E a pergunta que ela quer responder é se em adultos internados na UTI, então o cicloergômetro poderia trazer algum, né, acrescentar o cicloergômetro. A adição dele é a fisioterapia convencional, né? Acho legal botar isso, que o grupo controle dela que eu digo assim, né? O estudo multicêntrico, vários pacientes, várias UTIs, são 300 e tantos pacientes, mas os pacientes recebiam a fisioterapia convencional, que era direcionada pelo setor, e no outro grupo, que era o grupo de intervenção, eles recebiam a terapia convencional e era acrescido um protocolo de utilização do cicloergômetro para esses pacientes, para ver se isso traria diferença, principalmente diferença funcional, né? O desfecho primário, a funcionalidade, e ela usa a PFIT, né? A escala PFIT. E assim, gente, o objetivo aqui não é analisar o estudo dela, e para a gente poder ter tempo de falar tudo que a gente quer, né? De forma muito resumida, ela não encontrou diferença entre os grupos, né? Para a PFIT, que era a função física, e aí a discussão é muito interessante, né? Porque assim, tem pontos importantes ali, né? Não sei se você quer colocar, ou se eu posso dar o spoiler aqui, mas acho que uma coisa interessante, né, da gente falar é que nem, assim, o que eles programaram para entregar de cicloergometria para os pacientes não aconteceu o tempo todo, né? Então tem uma porcentagem ali expressiva que não foi alcançada de entrega, né? Fora isso, tem uma porcentagem ali também de intensidade, né, do trabalho para esses pacientes que também não aconteceu, né? Então, assim, são coisas que a gente já começa a pensar, né, de que talvez o resultado não veio. E ela mesma traz isso, né? Eu acho, ela é muito honesta, né, nos artigos dela, ela traz lá na discussão e no final falando, olha,
não teve resultado, mas talvez não teve resultado porque efetivamente a gente não conseguiu colocar aquilo que a gente queria para os pacientes, né? Às vezes ela fala, a entrega não foi feita muitas vezes porque o paciente estava instável e aí não dava para fazer, né? Porque A não tinha cicloergometria. outro ponto interessante, ela coloca que muitas vezes o fisioterapeuta não estava disponível, né? Então, a limitação de não ter um fisioterapeuta disponível e dedicado para reabilitação em tempo integral, isso limitou. E só para quem está nos ouvindo ainda não leu o artigo, chega a uma taxa de 26% dos dias planejados não foram ofertadas a cicloergometria para os pacientes. E uma das coisas é a logística. A logística de implementação dessa intervenção ela é muito grande para o profissional, para a equipe, para o paciente, para equipamentos e etc. Então, assim, mesmo naquele grupo que tinha a proposta de intervenção, não se conseguia alcançar a intervenção, muitas vezes por essas questões, um pouco do que a Débora falou, um pouco do que eu falei. E isso fazia com que a gente, quando a gente pensa na nossa prática do dia a dia, realmente você tem que ponderar até que ponto uma intervenção que é de difícil implementação, ela é válida, dependendo do resultado que ela oferece. E como a Débora já colocou, ela não mostrou resultado em funcionalidade. Então, por que está fazendo isso de uma maneira tão precoce, em momentos que talvez a participação seja pouca do paciente, né? Um outro ponto, Débora, que eu queria lembrar aqui, é que ela também coloca na discussão, e depois um editorial fala sobre isso, que ela começa a cicloergometria com esses pacientes a partir do momento da estabilidade clínica, e muitos estão sedados, e aí eles usam um aparelho que faz cicloergometria passiva. E a programação a partir do momento que o paciente começa a participar, essa cicloergometria passiva passa a ser ativa, de acordo com a tolerância do paciente. E ela segue com o aumento do domínio do cicloergômetro pelo paciente, até o momento que o paciente consegue deambular por 2 vezes consecutivas. Então, já também uma outra incorporação do que a gente já tem de evidência atual, é que, por exemplo, quem está andando para melhorar a funcionalidade, não tem sentido eu estar botando num cicloergômetro daquele tamanho, daquele preço e daquela dificuldade logística que a gente tem. Mas isso também trouxe um outro impacto que pode ser o do resultado, que é de ter muitos pacientes fazendo isso passivamente, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa também colocar aí sobre o cicloergômetro. Que esse cicloergômetro passivo é algo que a literatura não tem mostrado boas evidências a respeito da sua utilização. E aí, já trazendo para o editorial, que sai logo em seguida, né, para comentar esse estudo dela, né, eles trazem no editorial, será que a gente continua, será que a gente não continua fazendo, né? Será que acelera ou põe o pé no freio, né? E a discussão é muito em cima disso, né, de novo, paciente sedado, sem participação, talvez realmente, a gente tem que acordar o paciente e fazer ativo, né, a gente ainda não encontrou talvez esse santo grau que muita gente quer, né, de deixar o paciente lá sedado e conseguir manter função, força e tudo mais, né. Então, muito do editorial traz esses componentes, assim, de que se a gente está falando de um exercício, a gente precisa, né, então garantir a entrega, garantir a intensidade e a participação do paciente, né. E aí o editorial é curioso, porque geralmente editoriais vêm para confrontar, né, o que um trabalho publicou, e eles fazem altos elogios à metodologia da pesquisa, como foi feito e tal, mas salienta essa questão de baixa participação, e o que você disse agora, a baixa participação leva a baixa intensidade. E aí as autoras do editorial, a Carol Hudson, né, ela coloca que, olha só, se tem baixa intensidade e a fisioterapia convencional cada vez mais trabalha em altas intensidades, então provavelmente qualquer ganho que tenha está equilibrado entre os dois grupos. Então a gente começa a entender que essa cicloergometria indiscriminada, usada para todo mundo, desde uma fase passiva, ela não consegue chegar a níveis de intensidade que promovam melhora funcional. Pelo menos esse é o entendimento. E aí sugerem que, né, o título do editorial é se a gente precisa continuar pedalando ou se a gente vai apertar os freios. E dizem que é promissor. Ainda assim, o cicloergômetro é promissor, mas que a gente tem que tomar cuidado para prescrever isso depois que a gente tiver um pouco mais de evidências, principalmente quando a gente conseguir melhorar a forma de prescrição de intensidade, tempo, tipo e etc. para essa intervenção, né? E aí, logo em seguida, né, ela mesma faz uma revisão, né, a Michelle faz uma revisão a respeito do ciclo, né,
como uma estratégia de reabilitação, uma revisão sistemática com meta-análise, né, que saiu em 2024. E aí é uma revisão muito bem feita, né? Elas fazem várias análises, porque é muito difícil de fazer, né? Porque é isso, você tem o ciclo dentro de um contexto de reabilitação que não é o mesmo meu, né? Que não é do outro artigo, não então é bem equipamento. É bem complicado, né? Mas enfim, eles vão lá então perguntar se para esse, e agora ela não olha só para o sedado, né? Não necessariamente tem que estar sedado igual era no estudo dela começando, mas ela olha assim, adultos internados na UTI, o cicloergômetro versus algum outro comparador, né? E ele em diversas formas poderia melhorar a função física dos pacientes, né? Então, era ciclo versus qualquer outra coisa que não tinha o ciclo presente, né? E aí, desfecho primário, eu gosto muito dela, porque ela usa muito função, né? Então, o desfecho primário da revisão dela é função física. Ela até vê outros, né, desfechos, como força, por exemplo, fraqueza adquirida na UTI, dias de internação. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que ela não vê espessura muscular, sabe? Mas são desfechos bem clínicos nesse sentido, né? E aí, nessa revisão dela, entraram 33 estudos, né? E aí ela pega desde 1998 até 2024, ou seja, basicamente tudo que tinha sido publicado até então, né? Isso deu 1.648 pacientes alocados que, de alguma maneira, fizeram cicloergômetro e 1.626 que não fizeram, com 13 países, inclusive o nosso estudo está lá, e tem mais um ou dois do Brasil também ali dentro da revisão dela, né? E aí ela fala, né, que então teve cicloergômetro sozinho, cicloergômetro mais a fisioterapia convencional, né, cicloergômetro com eletroestimulação e a fisioterapia convencional, né. E aí, bom, resumindo, né, o que a gente tem de resultado no dela? Que pode melhorar a função física na hora da alta da UTI, mas é uma baixa certeza de evidência ainda, né? E após a alta hospitalar também uma baixa certeza de evidência. Outra coisa que ela mostrou que eu achei interessante talvez ele diminua a duração da permanência na UTI, foi mais ou menos um dia de diferença entre quem fazia cicloergômetro e quem não fazia, mas a certeza de evidência também é baixa e provavelmente diminui a duração da permanência hospitalar, também ali perto de um dia. Uma coisa que ela fala é que, ao longo desse tempo, os parâmetros do uso do cicloergômetro foram melhor reportados, né? Então, as pessoas começaram a reportar a frequência que usava o cicloergômetro, se era 1 ou 2 vezes por dia, a intensidade, o tempo que fazia, né? Então, esses parâmetros também são importantes para fazer esses comparativos, né? E dar uma força maior, né, para a nossa intervenção. Bom, enfim, ela termina o estudo falando que, então, foi seguro, né? Isso também é uma coisa que ela fala, apesar de alguns estudos não terem trazido essa questão da segurança. Os que trazem já dão suficiência, né, para chegar a essa conclusão. Exatamente. E que, assim, ele é uma maneira, então, segura de introduzir, né, começar a reabilitação dos pacientes, que tem essa possibilidade da gente começar mais cedo e tudo mais, e que, ao que parece, ele melhora a função física, mas a gente precisa de um pouco mais de estudo a respeito disso. Em seguida, em 2025, então, esse ano, vem essa outra revisão sistemática com meta-análise, e, sendo muito sincera, muito parecido, né, com dela, porque afinal de contas, né, era meio que o mesmo tema, acho que eles, se bobear, eles estavam fazendo ao mesmo tempo, alguém aí não viu, né, enfim. Mas eles acharam algumas coisas bem parecidas, né? Então, eles veem os melhores resultados. Então, em relação ao tempo de permanência na UTI e no hospital, e a questão funcional. A diferença dos dois é que esse de 2025 achou benefício em relação ao tempo de ventilação mecânica e a Michelle não achou.
né? Mas os dois não encontraram diferença em relação à mortalidade, até aí tudo bem, né? A gente já entendeu que esse não é um desfecho, mas não encontraram diferença em relação à força muscular e à fraqueza adquirida com uma evidência alta, né? Então, o que a gente tem hoje para o ciclo ergômetro é que parece que ele é interessante, né? A gente não deveria descartar, então, o uso dele, mas aí entra o que a gente quer discutir na prática clínica, né? A gente precisa começar a se questionar, a fazer um raciocínio clínico de quem é o paciente que vai se beneficiar, né? Como que eu vou oferecer isso para o meu paciente? Como eu vou oferecer a intervenção? Né? Exatamente, eu acho que é cada um contextualizar dentro do seu cenário de equipamento, cenário de equipe, cenário de paciente, e começou a ter um pensamento um pouco mais estratégico em relação em que parte da reabilitação, em que parte da mobilização o paciente se encontra. Então, assim, eu não sei você, Débora, mas a minha impressão é que a gente caminha para não indicar o cicloergômetro na fase passiva e a gente caminha para indicar com mais precisão na prescrição na fase ativa. Essa é a percepção que eu tenho, né? A gente apresentou resultados preliminares da diretriz no último CIPI, e a gente viu um pouco disso, né? Que as intervenções exclusivamente passivas, elas não têm mostrado resultados favoráveis do ponto de vista de estrutura muscular, de capacidade, de funcionalidade. Mas, por outro lado, protocolos de intervenção precoce com participação ativa dos pacientes têm mostrado resultado. Então, eu acho que isso é a primeira visão que eu tenho. Eu acho que é uma estratégia, uma logística muito trabalhosa para resultados insatisfatórios ou então que sejam ali no limítrofe de pensar em melhorar a mínima coisa para os pacientes numa fase passiva. Agora, quando eles entram na fase ativa, eu acho que é muito difícil a gente fazer a dose do exercício. Porque a gente tem que pensar no tempo de sessão, e a gente tem falado muito isso aqui, que o tempo de sessão ele é muito variável ultimamente, e que a gente deveria considerar o que alguns desses trabalhos sobre cicloergometria já fizeram, que é o fracionamento. E aí entra numa discussão que a gente tem tido aqui frequentemente. Talvez você precise ir fazer 30 minutos, só que você consegue fazer 10, seu paciente cansa, ele cai a rotação por minuto no cicloergômetro. Talvez você precisasse parar e fazer 10 de manhã, 10 de tarde, 10 à noite, para dar um tempo de recuperação. Então, esse é um ponto. Outro é que a intensidade, a gente já discutiu aqui, é muito difícil de você fazer dose de intensidade baseada em frequência cardíaca para o paciente de UTI. Então, eu acredito que um dos cenários que a gente tem aí é a utilização da escala de percepção subjetiva de esforço, da escala de Borg, para a gente talvez manter aí níveis satisfatórios, níveis que a gente determine dentro da nossa prescrição. Então, isso é o tempo, isso é a intensidade. O tipo a gente já está falando, e a frequência a gente não tem como fugir muito. A frequência a gente vai pensar em uma vez segregada, não tem como pensar mais do que isso, mas a gente vai fracionar essa questão do tempo, né? Agora, eu sei que você tem uma visão e uma opinião bem interessante em relação também à forma de colocar o paciente no ciclo, não só falando de tempo, intensidade e de frequência, né? O que eu sempre falo, assim, Sancler, é que, e a gente tem falado muito isso aqui, né? A gente precisa começar a fazer um raciocínio clínico em cima daquilo que a gente está propondo para o paciente, né? Então, quando as pessoas me falam assim, como que eu faço, né? Eu falo assim, a primeira pergunta é para que você está fazendo, né? Porque dependendo da sua meta, né? Dependendo do objetivo que você tem com aquilo, a prescrição vai ser completamente diferente, né? Então, sei lá, vamos dar exemplos clínicos aqui, né? E algumas coisas, não necessariamente a gente vai ter uma evidência tão específica, mas fazem sentido né, pensando na clínica ali do paciente. Então, por exemplo, a gente tem cicloergômetro que dá para aumentar a resistência, né? A gente pode colocar um peso ali, uma caneleira para o paciente fazer, né? Então, tem gente que me fala assim, se eu for fazer um cicloergômetro pensando em condicionamento, por exemplo, ou uma inicialização de um condicionamento para o paciente na UTI, não dá para eu fugir do Borg, né? Não dá para fugir do fato de que eu preciso de um tempo, né, dele conseguindo fazer. Tem que ter a zona
de intensidade em um determinado tempo, né? Mantido Exatamente. Nem se for para eu fazer um intercalado, por exemplo, ao invés de fazer um contínuo, né? Mas eu preciso oferecer, eu preciso expor o meu paciente, né, àquilo. Agora, se eu estou pensando, e talvez eu não precise pensar tanto na resistência, na carga que está sendo imposta nesse começo, né? Agora, se eu estou pensando que a minha meta é, por exemplo, não, Débora, eu quero trabalhar um pouco mais de fortalecimento e, de repente, por algum motivo, eu não quero fazer um exercício resistido, né, específico, analítico, enfim, aí talvez eu não me preocupe tanto com o tempo que o paciente vai fazer, mas muito mais com a carga que eu estou colocando ali, né? Eu posso pensar a intensidade desse exercício com outros fatores. Então, eu sempre falo para os alunos, tá, vai fazer o ciclo, beleza. Você vai fazer com ele deitado na cama? Você vai fazer com ele encostado em alguma coisa? Você vai fazer sem apoio? Sentar na né? poltrona. Você vai sentar na poltrona. A postura que você coloca o seu paciente para fazer, ela pode determinar a intensidade do seu exercício, né? Porque, veja, se eu estou falando de paciente que às vezes está um pouco fraco, e ele vai ter que sustentar tronco sem nenhum apoio e ainda fazer esse estímulo, isso é muito mais, uma intensidade muito maior do que você encostar ele na cama e ele só vai fazer trabalhar aqui. E a mesma coisa membro superior e membro inferior, né, Sancler? A gente sabe que é diferente Exatamente. a demanda quando você faz membro superior e membro inferior no cicloergômetro, né? E aí o que eu questiono muito é, você escolheu, né? Ou você simplesmente pegou o equipamento e colocou lá no seu paciente? Então, quando meus alunos não fazem... está sabendo o objetivo, né? Exatamente, eu falo, tá, por que você escolheu perna? Por que você não escolheu o braço? Você tem que saber responder. Porque, não, porque Isso a minha você, meta é era que nem você falou, tal, minha assim. meta é aumento a tolerância do exercício, eu quero manter a frequência cardíaca um pouco mais alta, numa zona de intensidade por mais tempo. O ciclo ergômetro de braço, talvez, de membros superiores, talvez poupe você de uma logística muito complexa e consiga oferecer isso ao paciente. Não, eu quero trabalhar, além disso, mobilização, ganho de amplitude de movimento, eu quero botar carga para aumentar um pouco minha força, minha resistência, tem que ser no de membro inferior, né? Contra a gravidade ou sem a gravidade. Então, eu acho que, assim, é por isso que eu falei, você contextualizar esse objetivo seu terapêutico é extremamente importante para esse passo de partida. Por exemplo, se você trabalha numa UTI coronária, que é uma UTI que você sabe que boa parte do que você começa a fazer é um remodelamento para aumento da capacidade aeróbica do paciente, você tem que pensar no cicloergômetro com mais tempo, uma zona de intensidade mais rigorosa de manutenção. Diferente de quem trabalha numa UTI geral, que nossos pacientes estão com fraqueza adquirida e que quando você bota no ciclo hoje, amanhã a pessoa já está andando. E seu objetivo é voltar a andar, não é aumentar essa capacidade aeróbica do exercício. Exatamente. Então, essa determinação vem lá no começo da prescrição, ela que é determinante para você escolher a maneira. E é um raciocínio, né? É o raciocínio clínico, porque você vai acrescentando informações. Então, por exemplo, né? Eu acrescentei o perfil do meu paciente, porque não adianta falar, não importa a doença, gente. A gente não trata a doença, mas a doença importa. Ela vai entrar ali na soma do seu raciocínio clínico, né? É muito diferente eu estar fazendo isso para um paciente que está ali numa UTI por alguma cardiopatia, de eu estar num paciente clínico que não tem nada no coração, mas evoluiu com uma fraqueza adquirida na UTI, né? Então, eu vou somar o perfil do meu paciente, né? Eu vou somar a avaliação que eu fiz dele, qual que é a principal limitação dele naquele momento, né? É força? Não, é um condicionamento? O que é, né? E tudo isso, a hora que eu vou somando, eu vou fazendo esse raciocínio de, não, então, peraí, por causa disso, eu vou ter que mexer na intensidade. Por causa disso, não, é melhor eu mexer na postura do meu paciente. Não, por causa disso, eu vou optar membro superior ou membro inferior. E aí eu vou somando essas informações para conseguir efetivamente oferecer uma terapia onde eu sei responder por que eu escolhi cada coisa, por que eu escolhi chegar num Borg 4, por que eu escolhi fazer com ele deitado, por que eu escolhi fazer ele assim, assado, enfim, né? E até o tipo de equipamento, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando isso. Vamos supor, por exemplo, na minha UTI, a gente tem o privilégio de ter o Motomed e de ter o Simples, né? Eu vou escolher qual tipo, né, do equipamento.
pelo meu Não é paciente. motomédico para todo mundo e nem motomédico guardado na salinha parando no episódio. Exatamente, porque é o que você falou, de repente eu tô, então eu vou fazer um motomed para um paciente que às vezes assim, por exemplo, um benefício enorme do motomed é você pôr carga, né, e você conseguir controlar, ou sei lá, outro, de você ver o quanto ele faz ativo e o quanto ele faz passivo. De repente eu tenho um paciente super legal, Você super sabe que é ativo, ativo. ele vai fazer, né? Ele tem uma disposição para aquilo, sei lá, é um pós-operatório de alguma coisa que eu estou querendo trabalhar. Para que eu vou pegar o motomed, que é gigante, que demora um tempão para a gente arrumar, né? Se eu não vou usufruir daquilo. Por outro lado, se eu tenho um paciente, às vezes, que está com uma fraqueza importante, eu gosto do motomed, porque eu sei que se o paciente der uma relaxada, o motomed continua, aí o paciente dá uma descansada, de repente o paciente engrena de novo, né? Então, até o tipo do equipamento, eu não escolho ao acaso, né? Então, acho que é importante a gente pensar. E aí eu queria só trazer... Aqui, rapidinho. Aqui a gente tem só o simples na UTI. A gente tem vários pacientes de descompensação cardíaca ou de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, usa-se com muita frequência nesse intuito de aumentar a demanda metabólica aeróbica mesmo dos pacientes. Só que aí a gente tem no protocolo que esse paciente sai da cama, ali no segundo PO, geralmente, e aí ele senta numa poltrona, o aparelho é colocado para ele fazer, para realmente elevar a frequência cardíaca, e tem uma prescrição baseada no Borg que a gente utiliza. Então, a gente contextualiza para um outro grupo, mas eu não tenho motomédia, eu já não consigo fazer isso para esse paciente em fase de transição. É muito difícil, porque você bota lá, ele faz 2 e aí ele para. Aí ele cansa, aí você faz... Eu não vou fracionar 3 pedaladas de manhã, 3 pedaladas à tarde. É impossível. É muita coisa para pouco benefício. Exatamente. E aí, tem algumas outras coisas que a gente pode pensar que às vezes o ciclo ele é interessante, né? Então, e que não está na revisão da Michelle, por exemplo, mas tem uma questão clínica, né? Que eu gosto de usar, por exemplo, tem paciente neurológico que eu quero ativar, né, algum ali aspecto no centro gerador de padrão de movimento dele, né? Ou eu quero trazer alguma simetria um pouco maior, eu não consigo fazer isso em pé, por exemplo, né? Ou porque é um risco do paciente, sei lá, o paciente é muito pesado. Então, eu posso usar, né, o cicloergômetro como esse ativador de padrão, né? E aí, por exemplo, o motomed, ele me mostra ali nas barrinhas dele se o paciente está mais simétrico ou muito assimétrico. Então, é muito legal essa possibilidade, né? Mas, enfim, também dá para usar um ciclo mais normal, você só perde esse parâmetro, tem isso também, né? Você faz, mas você não tem esse balanço da distribuição de atividade. Isso, então, assim, você também pode considerar que tipo de avaliação, que tipo, o que da prescrição você exatamente precisa ter controle, porque você vai perder em alguns tipos de equipamento, né? Mas eu gosto bastante para usar nesse sentido, assim, ou às vezes o paciente que a gente ainda não consegue andar longas distâncias, não só a parte cardio, mas para ativar mesmo esse centro gerador de padrão para o paciente, eu acho interessante, assim. E aí o mundo também se abre, né, Sancler? Você pode colocar ele junto com uma realidade virtual, né, Eu ia falar imersiva isso ou não agora. imersiva, né? Eu ia falar que é uma nova oportunidade que a gente está tendo, a realidade virtual. A gente já fez um episódio aqui, volte lá, procure, a gente conversou com o Darlan a respeito. É algo que ainda está na sua construção das evidências, carece de muitas respostas, mas você tem vários pacientes que você pode pensar numa inserção do paciente em algum cenário, algum ambiente, talvez para melhorar a adesão, talvez para trazer um pouco de alívio da dor, para reduzir o estresse pós-traumático. Então, são possibilidades de incorporar o cicloergômetro a outras terapêuticas que a gente tem aí. Eu vi outro dia também numa UTI, não a realidade imersiva com óculos, mas uma projeção, por exemplo, de O que a gente faz um lá. cenário A de gente não tem bicicleta, e o imersivo. paciente pedala, mas ele está vendo aquele cenário como se fosse um cinema, um filme ali, e ele participa. Então, eu acho que também tem um olhar que talvez precise de estudos específicos para isso, né?
mas é sobre a adesão, que tanto os pacientes que praticam esse tipo de cicloergometria associado a essas coisas tecnológicas, que eles aderem melhor à terapêutica. Talvez são pacientes que tenham dificuldade de fazer a fisioterapia convencional e conseguem estabelecer um melhor vínculo com esse outro tipo de terapêutica. Então, também não deixa de ser isso uma intervenção que é uma opção. E aí eu reforço que tem no editorial, nas revisões, no trabalho da Michele. Pelo menos uma coisa a gente sabe, que a chance de eventos adversos é muito baixa. Então, isso é uma coisa extremamente positiva para a gente pensar em fomentar melhor a ciência para que a gente tenha respostas mais precisas sobre os benefícios. Né? Exatamente, mas a ciência e a prática, elas estão no mesmo pé de uma coisa, gente. Precisa ter uma prescrição mais específica, né? Então, essas revisões, né, que terminam falando, olha, a gente precisa de mais estudo, mas é como se eles falassem assim, ó, mas não adianta você fazer estudo se você não for descrever a intensidade, a frequência, se não tiver tudo descrito, não vai funcionar, entendeu? A gente precisa de estudos que estão bem descritas essa prescrição para a gente poder analisar, para a gente poder comparar, né? E na prática clínica é a mesma coisa, né, gente? A gente chegou num momento onde não cabe mais, né, na nossa UTI, a gente colocar um cicloergômetro ali para o paciente e não prescrever, né? E eu, Débora, fiz hoje. Ou só usar uma variável, né? Cicloergômetro, 20 minutos. Sim, exatamente. E inteiros, fracionados, intensidade, etc., sem ser específico, né? Posso falar uma coisa que eu esqueci que eu ia falar também? Uma coisa que eu gosto muito do cicloergômetro, dependendo do paciente, também é uma coisa que dá para ele fazer sozinho, né? Que dá para a gente orientar, deixar o paciente monitorizado direitinho, sai e volta depois. Né? Se ele entender e a gente voltar depois. Então, acho que é legal, né? Às vezes o paciente que está, por exemplo, sei lá, em isolamento por questões respiratórias ou qualquer outra coisa, né? Então, não ficar lá 30 minutos, né? Lá do lado, 40 minutos. Uhum. Muito bom. Muito bom. Fica aí, eu acho que assim, a reflexão que a gente traz nesse episódio é que é um recurso cada vez mais frequente, mais presente dentro das UTIs, que a gente teve evidências recentes que mostraram, mas não melhora, mas os próprios autores e a comunidade científica colocam, peraí, não é indicação de deixar de utilizar, não, é indicação de fazer isso que a Débora colocou, que é ser mais preciso, ser mais individualizado, ser mais aprofundado na prescrição. Então, como eu coloquei no começo, eu acho que a gente tem um produto bruto que precisa ser lapidado melhor para que a gente possa, então, refazer esses testes para dizer se efetivamente não tem melhora ou se tem melhora. Como tem várias evidências que ainda sem essa lapidação toda favorecem o uso, são a favor do uso, então pode ser que quando a gente faça essa lapidação, a gente tenha como um instrumento adjuvante ao processo de reabilitação, aos programas de reabilitação. Acredito que esse é o caminho que a gente tem e acredito nisso como resposta dessa intervenção aí para a gente. Uhum. Isso aí, muito bem. Queria dar uma sugestão hoje de um livro que eu estou lendo com o Arthur, e que, sei lá, porque talvez não tenha nada a ver com isso, mas enfim, eu queria dar uma sugestão, que é o livro do Amir Klink, né? 100 dias entre o céu e o mar, né? É isso, a gente precisa talvez entender como navegar, né? E não navegar, né? É um livro super bacana de ler. Muito bom. Eu acho que eu vou deixar uma dica, então, já que a gente falou de bicicleta, lá no Netflix, entre lá, quem não assistiu, ET, o Extraterrestre, tem a ver com bicicleta, tem a ver com família, tem a ver com diversão, tem a ver com amizade, tem a ver com tudo. Vão lá, porque vale a pena. Passe o tempo de vocês, assistam um clássico do cinema. É óbvio que quem assistiu hoje vai achar muito mal feito, mas entenda que para a época ele foi perfeito. Né? Exatamente. Tá bom? Isso aí, pessoal. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo episódio. Vá lá no Instagram, chama a gente, acompanha o podcast, acompanha a gente nas suas plataformas, na plataforma que você prefira nos acompanhar, nos ouvir, nos assistir. E não deixe de compartilhar com as pessoas que você julga que precisam também receber o nosso conteúdo, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.